Gravação iniciada, boa noite a todos. Hoje são 14/4/2021. Nós iremos hoje para a terceira aula e hoje nós iremos fazer a camisa básica. Vamos fazer uma saia reta e uma calça básica. De preferência, também vamos ver se a gente consegue terminar também uma saia pinçada. Pois bem, eu vou começar aqui a apresentação e acho só um pouco. Vou só fechar aqui teu microfone. Pronto. Hoje nós vamos. Eu vou com a apresentação. Espero que a apresentação da aula de hoje já está disponível no Siga, certo? Que é o passo a passo que a gente vai fazer hoje, além dos desenhos auxiliares. Também no Siga também já tem até a tarefa da próxima semana, que eu já coloquei. Boa noite, senhor. Boa noite, Nada. Como é que estamos? Estamos bem aí. Que ótimo. Professor, não estou nada bem. Professor, morreu o vizinho aqui da minha avó, ele tinha 34 anos. Eu estou arrasada. Ele deixou uma filha de 1 mês e outra filha de 3 anos. Eu não era nem próxima dele. Mas o homem era tão novo e morreu que eu tô com medo de morrer, não vou mentir. Minha filha, se exercite, tome vacina, tome tudo que você puder imaginar. Professor, mas como é que eu vou tomar vacina se o seu presidente não quer dar vacina para as pessoas mais jovens? Fala com o Wellington, rapaz. Ele tá com 50 mil guardada, 50 mil doses. Rapaz, isso aí tá sério, viu, esse negócio aí. Filho, não tem jeito. Teve uma grande professora minha também que morreu agora. É uma professora minha foi até da história. Morreu assim, fulminante. Foi questão de uma semana. Pra você ter ideia. Eu soube ontem. Ontem não, minto. Não, foi ontem mesmo, foi 13. Foi ontem que eu soube da notícia. Assim... Não, professor, mas a situação tá difícil. É como minha avó diz, esse vírus do forte que surgiu agora mata assim. E é muito estranho, porque eu vou dizer, por mais que a gente seja otimista, esteja ficando comportada dentro de casa, mas a situação é muito estranha, entendeu? Porque é fora do controle, né? Qualquer um de nós pode morrer a qualquer hora, a qualquer momento. A gente já sabia disso antes, né? Mas isso não tinha uma incidência, né? Com tanta frequência, assim. Sabe qual é o problema que eu acho? É que você está falando mesmo. Porque esse vírus, ele é horizontal. O que é isso? Quando o vírus é vertical, quer dizer que ele tem uma sequência, certo? Ele tem um escalonamento. Quando eu digo que ele é horizontal, é que não tem parâmetro para adoecer e muito menos parâmetro para saber o quanto você vai adoecer, qual é a gravidade que você vai ficar doente. Esse que é o problema. Então, por exemplo, você não tem parâmetro. Se você toma vacina, você pode morrer, como aconteceu também com aquele ator da Globo. Tomou as 2 vacinas, morreu. Não tomou a vacina, morre também. Tomou cloroquina e ivermectina, morre também. O que é que se faz? Entendeu? Então, não tem parâmetro. É uma coisa muito estranha, porque não tem como você fazer você cercar com saber, eu vou fazer isso, eu vou ter pelo menos ela fraca. Aí é o sistema imunológico. Aí é outra incógnita, certo? Aí você fica muito à mercê da sorte, infelizmente. Eu digo toda seriedade, eu não acredito nesse vírus como algo natural, não. Não estou dizendo que foi os chineses que fizeram, assim, que botaram. Mas é estranho, nenhum vírus, pelo pouco de biologia que eu conheço, tem uma mutação tão acelerada. Ponto. Não tem a biologia não tem um caso especial só para esse vírus. Não tem um capítulo especial só para esse vírus. Não existe mutação tão rápida na história, como está acontecendo com ele. Agora, o que vai fazer o start disso? Não sei. Começou a chuva, espero que não caia. Aqui está caindo um dilúvio para completar. Acho que daqui a pouco vai ter a horda de zumbis, certo? Eu já vou procurar minha escopeta, porque eu estou esperando só o apocalipse zumbi. Entendeu? Mas vamos lá. Hoje eu vou logo colocar aqui a minha tela
Depois, no final, eu posso mostrar a apresentação. A apresentação é como aquelas que vocês já devem ter visto. Eu faço clique a clique, certo? Para depois ajudar vocês ao acompanhamento. O que é que eu aconselho? É depois vocês revejam a aula, certo? Passo a passo, e a gente fazer o desenho. Eu vou tentar fazer o desenho o mais devagar possível, e quem tiver dúvida é só falar que eu repito a operação. Não tem problema, certo? Vamos ver alguns procedimentos hoje de corte e de agrupar, de como você agrupar e fazer peças em vários parâmetros. Por exemplo, eu faço num layer, eu posso transmitir a peça que eu fiz para aquele layer para o próximo, certo? Eu vou aproveitar, inclusive, o desenho que a gente já começou a aula passada. Eu vou aqui compartilhar minha tela do programa. Compartilhando. Eu já coloquei também a lista de chamada no grupo, mas daqui a pouco eu coloco novamente. Pois bem, vocês estão vendo a minha tela? Sim. O que é que já fizemos na aula passada? Nós, lembrando que o atalho para zoom mais zoom menos, vocês lembram, não é? Eita, pílula! Um raio que estremeceu aqui o prédio. Se você, para diminuir e aumentar o zoom, você usa a tecla mais. Mais você diminui, menos você diminui, mais você aumenta. Isso é muito importante para quando você está fazendo uma peça. Depois vou dar alguns comandos de como você centralizar, colocar. Por exemplo, se você quer ficar com o teu zoom no tamanho do papel, você vê o zoom do papel, você usa a tecla 5. Certo? Esses atalhos que eu estou falando para vocês, tem como vocês recuperarem ele aqui em ajuda, referência de teclado e mouse, que vai abrir a página de internet, e visualização, vocês vão ver essa aba chamada Zoom, que aí você tem o 1, vai dar o tamanho real, o 2, a metade, aí você vai ter os que eu utilizo mais, que é o 5, certo? O 6 e o 3. Por quê? Porque se eu, por exemplo, eu quero dar um zoom na gola do meu manequim, como é que eu faço? No lugar de dar o zoom todinho, eu só aperto a tecla 3 e ele vai instantaneamente para a peça que eu estou desenhando. Então, se ele estiver selecionada. Então, isso ajuda muito na hora do nosso desenho. É como eu sempre falo, quando a gente está começando a desenhar, a gente tira a mão do queixo e coloca a mão no teclado, certo? Quando a gente começa a desenhar, a gente fica aqui, com a mão aqui no queixo e fica com a outra no teclado. Então, o que é que eu aconselho? Coloca logo a tua mão no teclado, para você logo decorando os atalhos, certo? Lembrando que Bezier, ou Ronier, é letra B, certo? Então, de brush. Então, você já fica, vou usar sempre a Bezier, então você já sabe que boto logo meu dedinho próximo do B. Eu posso ficar trocando, se eu quero mudar a seleção, por exemplo, eu vou para o Yes. Se eu vou mudar para seta preta, ou N, então essas primeiras 3 teclas, é bom vocês ficarem logo na cabeça, certo? O que é que eu faço? Quando eu começo a decorar, tentar aprender um programa novo, eu boto literalmente um papelzinho com os atalhos perto do teclado, justamente para ir decorando os teclados. Com o tempo, você nem mais vai pensar neles, você já vai fazer automático. Pois bem, nós fizemos aqui, nós temos um layer chamado botões, os botões básicos, o layer do manequim e o layer da gola, certo? Como eu sei se o layer da gola está realmente o layer da gola? Eu fecho o olho. Se a gola sumir, é porque a gola está desenhada no layer correto. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou travar o layer gola, vou fechar o olho
e vou criar um novo layer. Que novo layer vai ser esse? Camisa básica. Vou aqui na tecla mais do menu do gerenciador de camadas. Vai aparecer essa página, esse painel de informação e perguntando qual você quer renomear o nome do seu layer? Quero. Vou botar camisa básica. Certo? Aonde você quer posicionar o teu layer? Você quer que o seu layer seja criado acima, abaixo ou um sub-layer? No meu caso, agora, eu quero que ele seja criado acima. Mando adicionar. Pronto. Já tenho camisa básica aqui em cima, bonita e maravilhosa. Lembrando sempre, quando a gente está começando o desenho, o que é que eu aconselho para a gente quando usa um manequim só para todos os desenhos? Sempre coloque o manequim centralizado no papel, certo? Usando aquela aba alinhar e centralizar. Certo? Alinhar e distribuir. Você depois, feito isso, tenha sempre muito cuidado com essa linha de simetria que divide o layer em duas faces. Agora, não vamos fazer uma camisa básica? Pois bem, se vamos fazer uma camisa básica, vamos indicar qual é o final da camisa. Para isso, eu vou puxar uma linha guia de cima para baixo, certo? Para marcar o final da camisa. É só clicar, segurar e arrastar. Pois pronto. Quero que a camisa termine aqui. Quando for uma prova, alguma coisa, eu posso indicar qual é o tamanho da camisa. Se eu não indicar do final da camisa, se eu não indicar, é porque é livre. Pois bem, feito aqui nós temos essa linha guia que tem o final da camisa e outra linha guia que está indicando a simetria do corpo. Pois bem, vou usar a ferramenta Bezier, atalho, tecla B, certo? E vou fazer linhas guias, fazer linhas básicas dela. Lembrando que como eu estou fazendo uma camisa que depois ela vai ser uma banda, como o pessoal diz, da camisa, uma face da camisa que ela vai ser refletida para o outro lado, o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Lá em cima, aqui, bem no cantinho, no final já do programa, vocês vão ver que tem uma série de botões. Eu preciso ativar o magnetismo, que é justamente esse primeiro botãozinho aqui, ó, que é o autoalinhamento dele. Quando eu faço isso, o que ocorre? O ponto vai tentar ser atraído pela linha guia. Isso é importante para eu ter certeza que a minha linha guia ela está bem na linha de simetria. Meus nós estão bem na linha de simetria. Vamos lá, vou começar. Dou um ponto. Veja que ele já atrai, ó, e já é puxado para o meio. Dou outro ponto, vou lá embaixo, mais um ponto, certo? Outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, e agora eu fecho. Não se preocupem, por exemplo, aqui está aparecendo a minha cara, né? Não se preocupe que se ele está todo fora da proporção. Agora, o que nós iremos fazer? Nós, a partir de usar a seta branca, que é a editora de nós, lembra que o atalho dela é a letra N, nós vamos ajustar esses pontinhos aqui, que a gente chama de nós, certo? Para que ele fique proporcional ao desenho que nós queremos fazer. Lembrando, mais uma coisa, quando a gente vai ajustar esses nós, vocês desativa o magnetismo que está lá em cima. Porque senão ele vai ficar sempre puxando os pontos contra a sua vontade. Desativei ele, agora sempre lembrando, o zoom é seu amigo. Então não tenham medo de usar o zoom. Ó. Tecla de espaço, eu navego, vou dar uma afastadinha. Pois bem,
não tenho esse meu pontinho aqui, ó. Clico nele e vou ajustar ele. Vou diminuir aqui um pouco. Vou dar um pequeno ajuste na linha do ombro. Lembrando que o tecido, ele tem que ter uma pequena folga, não pode estar tocando, porque não é uma lycra fechada, certo? Então, a gente vai dando um ajuste. Alguma dessas linhas, eu vou mostrar para vocês que eu vou transformar ela em curva. Inclusive, já vou começar bem aqui, ó. Estão vendo aqui na altura do meu querido ombro? Deixa eu dar um zoom aqui. Vocês estão vendo que a linha, ela está cortando o braço dela? Então, o que é que vocês têm que fazer? Você tem que transformar esta linha em curva. Existe, o Inkscape tem uma ferramenta específica para transformar linha reta em curva, certo? Como é que você tem que fazer isso? Você usa a seta branca e você vai selecionar 2 nós. Você vai selecionar esse daqui do final e esse daqui. Como é que eu seleciono esses 2 nós ao mesmo tempo? Seguro a tecla Shift, dou um clique. Veja que ele mudou para um azul amarelado, uma borda amarelada. Aí faço a mesma coisa no outro, segurando o Shift, com o Shift pressionado. Pois bem, feito isso, nós temos esses, acho que até desselecionei. Nós temos esses 2 pontos selecionados. O que é que eu vou lá em cima, ó? Você vai ter uma ferramentinha que é essa bem daqui, ó. Converter segmento selecionado em curvo. Assim que eu clico nele, vai aparecer 2 bolinhas no comprimento do segmento, que é justamente para você alterar a curvatura da linha. Clico nele, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, você vai ver que apareceu uma esfera aqui, ó. Com a seta branca, eu clico nela e afasto ela para fora. Ó. Quando eu faço isso, nós temos uma linha curva. Vou fazer novamente. Temos aqui 2 segmentos selecionados. Esse não aqui embaixo e esse outro mais acima. Vou lá em cima, clico em converter segmento em curva. Agora vem uma coisa que eu queria deixar bem claro. Se eu não fizer a operação logo, ele perde essa função. Por exemplo, se eu clicar em outro segmento e não fizer a curva, então ele perde esses pontos de curvatura da linha. Então, assim que você fez o segmento para se transformar em curvo, você já movimenta ele, certo? Pois bem, pois já está. Veja que eu só mexi no superior. O inferior eu não mexi, porque eu quero justamente a curvatura só do ombro, certo? Eu quero que no final ele fique reto. Mas se depois eu quiser curvar ele, eu posso, sem problema nenhum. Pois bem, voltando aqui para a parte de baixo, vou seguindo a linha do ombro, vou fechar aqui. Aqui eu vou fazer, vou transformar esse segmento também em curvo, mas existe outra maneira também. Eu posso clicar nesse segmento, nesse pequeno nó aqui, ó, e vou bem aqui em cima. Veja que tem a ferramenta tornar nós, se eu cliquei no nó, alto suave. Veja o que acontece quando eu clico usando esta ferramenta. Ele deixou esse ponto em particular em curva, certo? E aqui você está vendo que ele tem já os 2 ângulos. E eu posso movimentar estes ângulos, ó, para deixar ou em S ou da. Isso é essencial quando a gente está fazendo, por exemplo, saias onduladas, um babado, certo? Você usa essa ferramenta. Descendo mais um pouco,
eu vou fazer esse daqui, ó, daqui para cá, eu vou deixar em curva também. Vou só subir ele aqui um pouco. E aqui vem uma pequena regrazinha. Eu vou selecionar esses 2 pontos. Segmento em curva. E afastar ele aqui. Ó, o que acontece aqui? Eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa. Esse vetor aqui, ó, vou até dar um zoom, para ficar melhor para vocês verem. Esse vetor bem aqui, ele não, esse pontinho aqui, ele não pode estar mais abaixo do que esse, do que o ponto da extremidade. Por quê? Porque na hora que eu for refletir a peça, o que vai acontecer? Ele vai fazer tipo um coraçãozinho, certo? Ele vai fazer um bico. Então, qual é a regra? É que você tem de, para ficar, regra não, mas vai ficar mais harmônico, você segura ele aqui, ó, e sobe. Veja que esse ponto ele está acima. E esse daqui que está inclinado, eu vou deixar ele reto. Certo? Lembrando sempre que esse pontinho aqui, ele tem de estar abaixo desse daqui. Certo? Pois bem. Feito isso, o segmento da nossa querida camisa básica, a metade dele, está quase pronto. O que é que falta? Falta você fazer os pés pontos, certo? Que é a costura. Vou fazer bem aqui da manga logo. Vou fazer bem aqui. Vou pegar uma linha, fazendo com a Bezier, dou um clique e um clique duplo aqui no outro lado. Pois bem. Pego a seta. Se eu segurar o Shift, ela consegue crescer sem perder o ângulo. Mas pensando bem, o meu pesponto não é uma linha cheia, é uma linha pontilhada, né? Então, como é que eu transformo essa minha linha reta em pontilhada? Eu vou bem aqui no menu, preenchimento e contorno. Quando eu clico em preenchimento e contorno, e essa minha linha está selecionada, essa que eu quero transformar ela em pontilhada, eu vou bem aqui em contorno. Veja que ele está me indicando aqui que o contorno do meu desenho, ele está em 0,68. O meu pesponto, normalmente na disciplina, eu coloco ele como 0,150. Então, eu coloco 0,150, certo? E aqui eu mudo do traço para ser contínuo e uso o primeiro, ó, para ser pontilhado. Pronto, ó. Já temos o pesponto, certo? Da manga. Certo? Professor, posso fazer uma pergunta? É com relação a esse traçado pontilhado. Eu estava treinando, né? Fazendo os bolsos. E aí eu coloquei 0,150. E na hora que eu meio que tentava afastar ele, eu tentava, tipo, diminuir um pouquinho ele, porque depois que eu dei o zoom, ele ficou um pouco grande. Sim. Aí eu tentei diminuir um pouquinho. Na hora que eu tentava diminuir, ele, tipo, ficava mais grosso, parece o pontilhado traçado, quer dizer. Aí eu não entendi como que eu fazia. Eu ficava repetindo a mesma coisa e ficava, tipo, engrossando o traçado na hora que eu tentava diminuir um pouco. Pode ser a configuração, ó, vou botar bem aqui, ó. Ó, tá vendo que ele tá saindo um pouquinho aqui, ó? Eu vou dar uma redução, ó. Eu reduzi ele aqui o tamanho. Tente usar a seta branca para fazer isso, ó. Reduzi o comprimento dele e veja que não alterou o tamanho
do pontilhado. O que é que pode estar acontecendo? Ou tua imagem está dentro de um grupo, ou a configuração de zoom dele está dizendo para ele manter as proporções. Certo? Que é, se eu não me engano... Você pode estar usando a seta preta para reduzir o tamanho dele. Use essa setinha bem aqui, ó. Editora de nós. Certo. Porque a seta, existe essa função bem aqui, ó, que é manter a proporção. Quando você faz isso, ele pode, se tiver marcado, o que vai acontecer? Quando você reduzir, isso acontece muito com grupos, ou com bolsos, quando você faz. Você vai reduzir ele usando a seta preta, ele mantém o traçado, mas ele mantém a forma, mas o traçado ele engrossa, porque quer manter a proporção para isso. Tá bom, entendi, Então, obrigada. se for diminuir um segmento, use a seta editora de nós. Então, vamos lá. Feito esse danadinho aqui, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos criar a camisa. Igual que a gente estivesse costurando, igual que a gente fez no bolso. Veja que é só repetindo a mesma base. Ó, selecionamos tudo, certo? Vamos duplicar. Botão direito, você pode duplicar, ou então você vai em objeto, duplicar. Objeto não, é editar, duplicar. Por bem, seleciona tudo, duplica, ou então com atalho Ctrl D, vou duplicar ele, aí eu vou bem aqui em cima, ó, e boto para fazer, para ele refletir na horizontal. Pronto. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar o magnetismo novamente. Por quê? Porque quando eu arrastar ele para o outro lado, eu quero que os pontos sejam atraídos às extremidades. Pronto. Ó. Veja que ele puxou para o centro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou agora selecionar esta banda e esta outra banda. Por quê? Porque eu quero tirar essa linha preta aqui do meio. Quero que seja uma coisa lisa, uma camisa lisa. Então, vamos lá. Dou um clique nessa face. Lembre, eu não vou selecionar tudo, certo? Porque se eu selecionar tudo, as linhas de pés-ponto também vão, certo? Então, eu pego a seta preta, dou um clique na primeira face, seguro o Shift, e aí eu dou o clique na outra face. Certo? Com as duas faces selecionadas, eu vou bem aqui, ó, vou aqui em caminho, união. Aí pergunta, eita, não deu certo. Por quê? Porque os pontos não estão em cima da linha de simetria. Por isso que eles ficaram. Como é que eu tenho certeza se meus pontos estão em cima de simetria? Para isso existe essa linha bem aqui, ó. Eu vou dar um zoom bem aqui, ó. Ó, pegar a seta branca, vou fazer isso. Ó. Movo para cá e tufo. Esse eu tenho certeza que está um ponto em cima do outro, certo? Faço a mesma coisa lá embaixo. Ó. Eu tiro ele daqui e aí eu trago ele de volta. Pronto. Agora, com a seta preta, ó, seleciono os dois. Aqui que é melhor. Seleciono os dois. Vou aqui em caminho, união. Aí sumiu a linha. Se elas não tiverem alinhadas, um ponto em cima do outro, ele vai ficar essa linha bem no meio. Tem como tirar? Tem, mas dá mais trabalho, porque você tem de cortar o ponto, o segmento, desalinhar, desagrupar e aí retirar.
Certo? Vamos lá. Feito isso, nós temos... está pronta a camisa básica? Ainda não. Lembra do pontinho que ficou lá embaixo? Esse bem daqui, ó. Veja que ele está um pouquinho abaloadinho. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar a seta branca, vou clicar nele, ó. Certo? E fazer a mesma cor, deixar o nó simétrico. No alto, suave, ó. Feito isso, basta eu... Desligar o magnetismo, porque senão ele não sai do lugar. Ó. E aí nós temos a camisa com o caimento, certo? Bem uniforme. Certo? E sempre lembrando, pelo amor de Deus, salva. Ctrl S. Lembrando que o Inkscape pode fechar, assim como qualquer outro programa gráfico, certo? Então, sempre lembrar de ficar salvando. Com isso, nós temos a camisa básica. Aí você me pergunta, professor, eu não quero fazer a camisa do Fiuk, né? Eu quero a camisa... Podem ver? Eu quero... A piada é inevitável. Eu quero colocar aquela minha gola aqui, que eu acabei de fazer. Muito fácil. Primeiro, vamos botar uma cor nesta camisa? Eu vou colocar ela, um anilzinho aqui. Ó. Eu clico nela. Como é que eu coloco uma cor na camisa? Eu vou bem aqui. Eu tenho de duas maneiras no preenchimento dela. Eu posso clicar simplesmente nessa paleta aqui embaixo, ou posso vir bem aqui na paleta preenchimento e contorno, colocar a aba preencher, clicar nesse primeiro quadradinho, ele vai habilitar a cor. Tá preta porque é a básica. Eu posso mudar para a cor que eu queira. Aqui eu posso mudar os tipos de exibição das paletas de cores. Certo? Vou usar, por exemplo, se eu quiser... Posso diminuir até a opacidade dela. Ó. Tá aqui, se ela está aquela cor forte, notem que tem aqui a aba opacidade. Eu posso restringir a opacidade da camisa, da cor, no caso, certo? Em cima dela. Certo? Vamos lá. Eu quero trazer aquela gola para cá. Como é que eu faço? Eu preciso primeiro acessar novamente aquele layer, aquela camada. Então, eu vou bem aqui, ó, gerenciador de camadas. Eu não estou usando o gola básica? Pois bem, eu abro o olho do gola, fecho o olho e travo da camisa básica, certo? Vou selecionar, eu tenho de tirar o cadeado, obviamente, seleciono a minha gola todinha e aí eu faço um Ctrl C, eu mando copiar, editar, copiar. Só que aí eu fecho o cadeado, fecho o olho, abro o olho da camisa básica e abro o cadeado do layer camisa básica. E clico no layer, obviamente. Só que, para colar, eu não vou fazer o Ctrl V. Porque o Ctrl V, se eu mandar o comando Ctrl V, ele vai colar essa gola em qualquer lugar, mais ou menos, vai jogar mais ou menos
agora aqui, certo? Eu vou fazer para mandar colar no lugar. Para isso, eu vou em editar e tem a opção aqui, ó, colar no lugar. E aí ele surge exatamente aonde ele foi construído no layer anterior, certo? E está aí a nossa camisa básica. Salva, pelo amor de Odin. E vamos entender essa parte. O que é que nós vimos, o que é que nós vimos até agora? Nós vimos como deixar uma linha que ela está reta em curva. Nós fizemos o PS ponto, como a gente transformar uma linha reta em pontilhada, que revisando também é da aula passada. Revisando a aula passada, nós exercitamos ele como duplicar uma face, passar para o outro lado, refletindo e unindo ela, certo? E agora nós vimos como pegar uma peça de um layer e a partir disso aplicar nela em outro layer, ela sendo colocada no mesmo local. Pois bem, feito isso, nós terminamos essa parte da camisa básica. O que é que nós vamos ver agora? Nós vamos trabalhar com, já terminamos a nossa amiga aqui, a camisa, agora nós vamos fazer uma saia reta, certo? Para fazer a saia reta, eu vou fazer a mesma coisa como eu fiz desde a aula passada. Eu vou criar um novo layer, uma nova camada. Clico no mais, escrevo agora saia reta. Quero que ela seja criada acima. Vou fazer o quê? Vou fechar o olho do layer da camisa básica e travar o layer. Por que eu sempre travo o layer? Porque quando eu travo o layer da camada anterior, eu evito de selecionar um objeto daquele layer e evito também de estar desenhando no layer errado. O que acontece? Quando a gente está começando a desenhar num programa com vários layers, o erro mais comum é a gente desenhar no layer do manequim. Desenhar em cima do manequim, certo? E depois, para tirar, é possível? Mas dá um trabalhozinho, certo? E você pode acabar interferindo no desenho do manequim. Então, quando a gente faz isso, a gente evita o problema de destruir ou desconfigurar o manequim. Pois bem, agora, para desenhar, eu vou ajustar a altura da minha... botar na altura do umbigo. E eu vou importar uma imagem de referência para que eu possa desenhar a minha saia reta. Onde é que está essa imagem de referência? Vocês vão encontrar dentro do Cigar já um PNG da imagem de referência, no caso da saia reta. Eu vou importar ele aqui, ó. Como é que eu importo? Você vai, arquivo, importar. Vou localizar aonde está a saia reta. Essa daqui vai ser a minha imagem de referência, que é a mesma imagem que vocês têm no Cigar. Mando abrir. Vai aparecer, como apareceu na época que a gente estava importando o manequim, essa caixa de diálogo, onde ele vai te perguntar, você quer embutir o desenho dentro do teu arquivo ou quer fazer um link? No caso, eu quero embutir. Pronto. Cadê o resto? Porque a imagem, quando eu faço isso, não se preocupe. A imagem que eu escaneei, ela está no tamanho grande. Então, basta diminuir aqui o zoom, ou segurar o shift para poder reduzir
proporcionalmente a minha saia reta. Vou colocar ela bem aqui. Pois bem. A minha saia reta, ela não vou desenhar ela por cima, mesmo porque o manequim estaria em outra posição desse meu desenho de referência. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos deixar ela aqui bonitinha do lado e a partir dela eu vou fazer o meu desenho. Ela vai me servir de orientação. É mais ou menos como a gente tivesse um croquis e a partir do croquis a gente vai desenhar a peça. Vamos nós. Bezier. Mesma coisa, ó. Marcar mais ou menos a altura. E fecho. Certo? O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou só dar uma subida. Eu vou mostrar logo aqui uma coisinha para vocês, ó. Vou pegar aqui, vou fazer uma cintura alta, quero mostrar logo aqui uma coisa para vocês. Como eu vou fazer uma operação agora de corte, vou pegar o magnetismo aqui, ó, vou ligar o magnetismo, vou aumentar o zoom, ó. Lembrando que ela vai ser, ó, ela é atraída. Mesma coisa aqui, ó. Vou dar uma... Vou tirar o magnetismo para desatrair. Pronto. Eu quero cortar... Eu ainda não mostrei isso para vocês, né? Eu quero cortar logo esta saia bem aqui, ó. Porque se você for dar uma olhada na saia, o que que acontece? Ela não é... Ela tem um cortezinho aqui, não tem? Uma divisão, coice dela. Então, o que que acontece? Ah, tem uma coisa que eu esqueci de fazer aqui para vocês na camisa. Me desculpem. Eu esqueci aqui fazer uma coisa. Conversando. Cadê a manga que eu não cortei nessa camisa? Ela tá como se fosse inteira, né? Eu quero fazer o corte dela, não é? Como é que eu corto ela aqui? Tem duas maneiras para a gente cortar o segmento. Eu vou utilizar uma linha, que é a Bezier, para dividir essa aqui em duas peças. Por quê? Se por acaso eu quero que a manga seja de outra cor, certo? Se eu só fizer uma linha aqui, ó, usando a Bezier, o que vai acontecer, ó? Deixa eu destravar. Ó. O que que acontece? Se eu só fizer essa linha bem aqui, eu não consigo colorir essa camisa, não é verdade? Eu não consigo dar uma coloração para ela. Então, o que que acontece? Eu preciso cortar a minha camisa. Como é que eu faço para cortar ela? Eu preciso criar, como a gente tivesse uma régua, uma curva francesa, eu vou pegar essa régua e vou passar por cima do tecido. Certo? Como é que eu faço isso? Vocês sabem como é que faz como é que faz uma linha em curva, não é? Uma linha do segmento em curva. Você usa a Bezier, clica, segura o clique e arrasta. Quando eu estou arrastando, eu estou fazendo o vetor de curva da linha. Assim que eu soltar o clique do mouse, ó, tá vendo que tem uma linhazinha mais avermelhada?
Aqui ele está me indicando aonde é que vai ser a minha curva. Aí eu dou um clique duplo. Quando eu faço isso, eu tenho uma linha em curva. Mas essa linha em curva, eu também posso editar a curva dela. Como é que eu faço para editar a curva dela? Eu uso a seta branca, que é essa bem daqui, ó, é editor de nós. Clico nela, clico no vetor, no ponto inicial da linha. Ó que apareceu. Igual aquele vetor que a gente criou. Faço isso, ó. O que é que eu aconselho quando a gente está fazendo esse tipo de corte de manga? Estou notando que tem um ponto aqui e um ponto aqui, na extremidade. Eu quero que esta linha passe nesses dois pontos. Como é que eu faço isso? Eu vou pegar uma linha guia e quero que essa linha guia passe neste ponto, ó. Essa linha guia serve só de marcação, porque isso daqui está fácil, né? Que é o ponto de cruzamento, né? Que é o CC. Então não tem como não acertar ele. Pois bem, feito isso, ó, vou pegar a minha curva, vou fazer isso, ó. Passou por cima? A parte de cima? Passou. Agora vou ajustar a de baixo. Vou ajustar aqui, ó. Pronto. Aqui é um trabalho de paciência. Pronto. Pois bem, tenho esta linha passando e tenho essa aqui também. O que é que nós temos de fazer agora para cortar, para separar esse segmento? Eu vou selecionar tanto a linha que já está selecionada e agora com a seta preta. E segurando o Shift, eu clico no perfil da camisa. Vou aqui em cima, em caminho, e aí nós colocamos divisão. Parece que não aconteceu nada, não foi? Mas se eu clicar fora e clicar nessa parte bem aqui, ó, dividiu a câmera. Seguindo o perfil da linha que você construiu, ó. E agora, se eu quiser mudar a cor desta manga, eu posso, certo? Então, essa é a função de cortar, usando uma linha de segmento. É como se fosse uma régua. Vou fazer uma coisa semelhante lá na nossa querida saia. Por isso que eu queria mostrar isso aqui para vocês. Bem aqui na saia. Eu vou cortar ela na altura aqui do cós dela. Vou pegar a Bezier. Só que agora eu vou fazer ela. Deixa eu ativar aqui. Eu vou fazer ela. Ah, isso aqui que eu queria falar para vocês também. Por que eu sempre travo o layer que eu não estou trabalhando e abro o layer que eu estou trabalhando? Para você não correr o risco de desenhar no layer errado. Você mantendo isso, vocês não vão correr o risco de ter uma parte do bolso está no layer da camisa e outra parte do outro bolso está no layer da calça, por exemplo. Então, você sempre mantém essa estratégia de travar o layer que você já terminou e abrir o layer que você está trabalhando, te facilita isso. Aí vem vem haver questionamento. Quando você está fazendo isso no começo, vem sempre aquele negócio. Ah, não está funcionando. A Bezier não está funcionando no layer que eu estou trabalhando. Aí vem a pergunta, você está com o layer certo selecionado e este layer está destravado? Certo? Basta você sempre verificar isso. Pois bem, vamos lá. Vou criar
uma linha de corte, que vai ser essa daqui, ó. E vou fazer a mesma operação. Seta preta. A linha já está selecionada, que vai cortar? Já. Então, aqui, ó, eu seleciono o perfil da saia. Mesma coisa. Caminho, divisão. Pronto. Dividi. Agora, se eu quiser, essa parte aqui pode ter uma cor e a outra pode ter outra cor, certo? Pois bem, mas essa saia, tá, ela é reta, mas ela tem uma curva acentuada na parte de cima, não é? Então, como é que eu vou fazer isso? Como eu já fiz a parte do cós, eu vou usar a seta branca, clico em cima, vou aqui embaixo, clico segurando o Shift. Feito isso, vou lá em cima e mando deixar o segmento em curva. Aí eu vou bem aqui, ó. Por que não deu certo? Porque não estava selecionado direito. Vamos lá. Clico. Seguro Shift. Clico embaixo, clico em cima. Segmento. Pronto. Agora. Estou movimentando só o de cima, né? Certo? Faço a mesma coisa embaixo. Clico nesse. Clico nesse outro. Deixo ele em curva. E pronto. O que é que está faltando aqui ainda? Está faltando a gente fazer os pens dela e está fazendo a linha de... fazendo o pesponto da bainha. O pesponto da bainha, eu vou só fazer ele quando eu tiver terminado as duas faces, porque eu já aproveito o caimento da saia, depois dela duplicada e unida, para fazer uma vez só. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou fazer só os pens. Isso é muito simples. Basta pegar a Bezier, né? Clique duplo. É menor. Seta branca. Clico nele. Feito isso, o que é que nós vamos fazer aqui agora? Vamos conferir se esses dois pontinhos aqui, eles estão realmente em cima da linha de simetria. Ligo o magnetismo. Seta branca. Aqui. Aqui. Vamos fazer o quê? Vamos selecionar tudo. Duplicar atalho Ctrl D de dado. Refletir atalho letra H. O magnetismo ligado, ó. Pronto. Aí o que é que nós temos de fazer? Está errado, mas porque ele está fora do coincidente dos pontos. Nós vamos unir a parte vermelha e depois a parte de baixo.
Vamos fazer por etapas. Olha como ele ficou. Quando eu fui fazer a tração, ele ficou fora. Professor, o senhor falou que para espelhar é H. Sim. O atalho é a letra H, mas a peça tem que estar selecionada. Tá bem aqui, ó. Se você colocar o mouse em cima, ele aparece o atalho. Depois que você duplica, você aperta a letra H, ou então, ou então você vai em cima e aperta na ferramenta refletir na horizontal. Ó, vamos lá. Vamos ver se deu certo de primeira, que eu acho difícil. Caminho, união. Não é que deu? Ó, a primeira faixa do coice tá de primeira. Agora vamos tirar aqui a saia. Clico, seguro o Shift. Viu como o Shift é interessante? Porque assim eu consigo selecionar as duas abas sem me preocupar com os meus pens, né? Aí vamos lá. E professor, Oi. só uma curiosidade, se o senhor tivesse pegado a base e a saia e unido os 4, não daria, não? Não, porque ele só une de 2 em 2. Ah, sim, entendi. Entendeu? Ele não vai conseguir fazer, ele não compreende, infelizmente. Ah, se ele compreendesse, minha vida era tão mais fácil. Sim, com certeza. Então, ó, aqui não vai dando certo, por quê? Na saia. Porque lá embaixo não está alinhado. Então, como é que a gente vai fazer? Vai pegar o zoom, ó, conferir. Esse ponto realmente, ó, já não está no lugar que ele tem de estar. Aqui está. Lembrando que o zoom é seu amigo. Não tenham medo de dar o zoom na peça de vocês. Ó. Foi. Pá. Seta preta. Segura o Shift. Com os dois selecionados. Caminho. União. Pronto, não. Ou pronto, sim. Tá dando errado, oh, meu Deus. É uma coisinha. Deixa eu ver aqui. Isso acontece nas melhores famílias. Vou ver aqui. Vamos. Foi. Vamos ver aqui. Ah. Ou não. Tá certo. Pronto. Fora. Clica nele. Clica no outro. Caminho. União. Por que que ele não está unindo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu dessegmentar ele bem aqui. Vou desconectar ele aqui. Agora eu fiquei encabulado, como o pessoal diz no interior.
Vamos lá. Deixa eu botar ele aqui. Eu tô achando estranho, por que ele não tá unindo? Vamos lá. Aqui tá certo, aqui tá certo. Eu te juro, se fosse a vida real, eu já tinha feito a saia de novo. Porque só o trabalho disso daqui. Tá aqui. O erro. Vamos lá. Ó, aqui. Olha. Caminho. Pronto. Rapaz, quem passar vergonha. É o tipo de coisa. A aula de desenho, lembra que quando você estava tendo aula, foi com as canas que vocês tiveram aula de desenho técnico? Então, aquela história. Aqui, se você não for preciso, não dá certo. Se não tiver exatamente no ponto, aquela bendita linha não sai do lugar, não é? Então, o que é que foi? Com calma, paciência. É óbvio você livrar do estresse, ou não. Então, o que é que acontece? Você presta atenção, dá o zoom, vê o que aconteceu, movimento. Pode acontecer também o seguinte, de você fazer duplicar duas vezes. Quer ver? Vou fazer o Ctrl D, vou fazer o Ctrl D de novo para confirmar. Isso acontece demais. Aí acaba ficando um a mais. Então, aquela linha nunca some. Pois bem, feito isso, vamos só terminar aqui o desenho. Aqui embaixo, ó, não sobrou um ponto? Que foi esse daqui, ó. Eu vou deixar ele alto, suave. Pronto. Vou baixar ele um pouquinho, ó. Está aqui. A saia está quase pronta. Por exemplo, aqui vem a pergunta. Professor, eu posso fazer uma linha curva daqui com a Bezier e aí pronto? Está resolvido o meu ponto? Poderia estar, mas o que acontece? Quando você estiver utilizando, por exemplo, uma saia ondulada, você não vai conseguir fazer aquele traço exatamente do ponto para correr. Então, qual é uma estratégia que a gente pode utilizar? Quando tem esse caso, o que é que eu faço? Eu pego a linha, eu pego o desenho, eu vou duplicar ele. Está aqui a duplicata dele, do que eu acabei de fazer. E eu vou cortar ele. Eu quero só esse segmento daqui para cá. Isso é nos casos que a gente faz quando a bainha ela é ondulada, ou tem uma voluta, ou tem alguma forma irregular. E a gente quer que a linha acompanhe exatamente. Então, como é que eu vou mostrar aqui para vocês? Tem uma ferramenta no Inkscape que é justamente você desconectar os nós. Então, eu vou usar a seta branca novamente. Se eu clicar neste nó bem aqui, ó, eu posso vir aqui em cima, ó, e tem a função aqui, logo aqui, ó,
Opa, do lado. Quebrar caminho. Quando eu faço isso, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Faço a mesma coisa no outro, ó, do outro lado. E mando quebrar caminho também. Eles continuam agrupados, mas agora não estão conectados. Se eu for bem aqui, ó, em seta preta, for bem aqui, caminho, separar. Quando eu faço isso, olha o que aconteceu. Clico fora, clico nele, ó. Eu cortei. Certo? Qual é o procedimento? Vou repetir. Se acalma que eu vou repetir. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a seta branca, vai clicar no ponto que você quer desconectar. Aí você vai lá em cima e clica em quebrar caminho. De um lado e no outro ponto. Feito isso, se você tentar mexer, ele ainda está agrupado lá, certo? Então, o que você tem que fazer? Você vai em caminho e tem a opção separar. Aí você clica fora, clica nele e eles estão desconectados. Vou fazer aqui novamente. Ó, aqui ele continua agrupado como uma coisa só. Vamos lá. Cliquei embaixo, fui lá em cima e coloquei, ó, quebrar caminho. Agora eu vou clicar na outra extremidade que eu quero que quebre. Vou lá em cima e coloco quebrar caminho. Feito isso, vou em caminho e coloco a opção separar. Pronto. Aí, para eu realmente... Porque agora os dois estão separados, mas ainda estão selecionados. Passo para a seta preta, clico fora, clico nesse, ó, só arrastar. Aqui o meu, eu quero que seja o PS-ponto, não é? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar o preenchimento dele, vou clicando no X. Opa, objeto errado. Clico no X. Agora, ele não está com a linha contínua. Vou bem aqui, ó, em preenchimento e contorno, opção contorno, espessura 0,150 e PS ponto. Pronto. Ó. Agora, basta eu colocar ele na posição. Deixa eu só tirar aqui o magnetismo. Pronto. E tá aqui o meu PS ponto. Certo? Salve. E está aqui a nossa querida saia básica. Saia reta. Vou deletar esse daqui, que não preciso mais. Agora, olha aqui como se faça magia. Se eu for no gerenciador de camadas e abrir agora, ela aparece, não é? Se eu transportar a camisa básica para um layer acima, ó, nós temos a peça montada. Certo? Por isso que a gente faz em camadas diferentes, certo? Para a gente poder depois montar da forma que a gente quiser a peça. Pois bem, feito isso, vamos para agora a nossa querida e amada calça básica, calça reta básica. Vou botar aqui. Fazer a mesma coisa, vou travar o layer, todos os layers estão travados, vou criar mais um layer.
calça reta. Vamos fazer a nossa querida e amada calça reta. Arquivo, importar, calça reta. Embutir. Olha aqui nossa querida e amada calça reta. Botar ela bem aqui como referência. Para a calça reta, a gente vai fazer com todas as peças, vai pegar a Bezier, certo? E vamos construir a nossa peça básica. Pronto, o desenho básico da calça é esse, certo? O que é que nós temos de fazer? Temos de fazer as curvas e as aproximações. Vou ver aqui só uma coisa. Vai dar certo. Vamos lá. Yep. Silêncio. Não sei se eu agradeço. Tá interessante, professor, tá interessante. Ou não. Vamos lá. Ó, sempre lembrar o seguinte, ó. Só tem 2 pontos que eu tenho que ter muita atenção na hora da linha básica, que é o raio desse pontinho aqui e desse outro aqui, que é com o magnetismo ligado. Porque senão você viu como aconteceu com a saia reta. Ele dá problema na hora de refletir. Então, tomar atenção aqui, ó. Às vezes, quando é só ele, eu dou até um zoom, antes de fazer qualquer outra coisa, para conferir realmente se ele está, e não tenham medo do zoom, pelo amor de Deus. Yep, tá em cima. Tá. Mesma coisa, faço embaixo. Pronto. Z. Atalho para a ferramenta da lupa é a tecla Z de zoom. Pronto. Perfeito. Vamos lá. O que é que nós temos de fazer? Temos de deixar esse caimento, ele em curva. A parte interna, reta. Então, vamos lá. Clico, seguro Shift, clico acima. Segmento em curva. Aí eu vou só desligar aqui o magnetismo. Vou fazer a edição. Aqui. Pronto. Ok. O que é que nós temos de fazer aqui agora? Olhando a imagem de referência, vamos fazer o cos, certo?
para fazer o COIS, eu vou usar a mesma estratégia que a gente fez para... Eu posso até deixar o COIS para depois. Vou fazer aqui uma coisa aqui com vocês. Não, eu vou cortar mesmo. Eu vou cortar. Vamos lá. Bezier. Pronto. Vamos aqui. Yep. E vamos nós. Outra coisa, não esqueçam, por favor, de treinar em casa. Já está em casa. Mas que vocês façam. Aqui tem um ponto a mais. Ah, ótimo. Aqui apareceu uma coisa que eu queria mostrar também. Mais para frente, mas aqui já serve. Se eu fiz um ponto a mais, como é que eu tiro ele da minha linha? Certo? Basta clicar no ponto, certo? E clicar naquele botãozinho lá em cima, que é menos. Ele some. Certo? É a função que a gente tem para subtrair pontos. Pois bem, aqui eu já vou cortar a minha calça. Seta preta, seguro o Shift, clico no perfil, caminho, divisão. E aqui eu posso editar. Para deixar ele mais reto. Toda essa função aqui, ó, que eu fiz, foi para deixar o COIS mais reto aqui e ele mais caído do outro lado, certo? E seguir o caminho. Vai, e aí, curva, certo? Qual é a outra função, outra opção que a gente podia fazer? Era ter criado um ponto para fazer somente o COIS. Como eu falei, em desenho técnico, principalmente o digital, tem vários caminhos, certo? Eu tento mostrar para vocês os caminhos mais rápidos, certo? Sem muita enrolação, para a gente tentar aprender e fazer a peça com cada mais eficiente e que seja mais próxima ao proposto. Pois bem, fizemos aqui. O que é que está faltando para ela? Está faltando, como diz o pessoal do interior, a braguilha e está faltando o bolsos, certo? Além dos pés pontos de ambos e da bainha. Vamos lá. Para fazer o bolso, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta especial da Bezier. Quando a gente usa Bezier, a gente acha que a Bezier só tem uma, não é? A gente acha a Bezier e pronto, a Bezier está aqui bonitinha e maravilhosa, né? Vamos começar a desenhar. Mas existe aqui em cima, se você notar, tem mais duas. Você vai ter a Bezier em espiral e tem a Bezier em arco, certo? Para bolso, eu gosto para ficar mais simétrico, eu gosto de usar a Bezier em arco. Como é que ela funciona? Deixa eu dar aqui um zoom para mostrar. Ó, eu dou um clique nela, mais um clique, e aí eu fecho com um clique duplo. Ó, como o bolso fica bem bonitinho, certo? E a Joana nem oferece para a gente. Isso é uma pessoa muito má. Muito bem. Assim mesmo. Quer? O teu tá guardado. Mas vamos lá. Para editar, o que a gente faz? Quando eu boto a seta branca, ó, já tem aqui o nó
de referência. Ó. Por isso que eu gosto de fazer o bolso em faca com ela. Ó. Tá bonitinha já no ponto. Só que acho que era um pouquinho menor esse bolso. Vamos lá. Viu como às vezes o atalho 3 do teclado, ele te ganha tempo, não deve ficar aquele zoom até chegar no bolso. Meu segmento não está ativo? Está ativo. Puf, só dá um corte nele. Aí, já me perguntaram também, professor, e para cortar esse danado? Se eu quiser que o fundo do bolso, não é, Bezerra? Né, Rony? E para cortar, Exatamente. e para cortar ele, como é que eu faço? Se eu quisesse que o fundo aqui seja de outra cor, a parte interna do bolso, que ele apresente-se de outra maneira. Uma coisa que eu queria mostrar, e se eu simplesmente crescer um pouquinho para cá e crescer um pouquinho para cá? Será que ele corta? Corta Sim. não. Olha aqui. Mas, né, utilizando o mesmo que foi utilizado na manga. Olha o que acontece. Caminho. Divisão. Mas tem que transformar a linha em contorno. Transformar o contorno em forma. Aí que é a história, ó. Se eu... O que que acontece? Esse tipo de Bezier, ele não corta. Esse que é o problema, certo? Se eu tentar cortar com ele, acontece o que ocorreu agora. Ele some, certo? Você tem de transformar ele... Ó, você tem que transformar ele em uma Bezier normal. Ou então desenhar com uma Bezier normal, por assim dizer. Então, você vai aqui, caminho, converter em caminho. E não vai? Eu aqui. Vamos aqui, pronto, foi. Por bem, tá aqui ele, ó. Deixa eu dar um zoom. Tanto, ó, que você pode prestar atenção que agora, ó, se eu pegar a seta, nós temos uma figura, né? Geométrica. Porque, ó, agora nós podemos editar ela, ó. Eu vou duplicar ela. Certo? E vou separar ela. Porque essa linha, Ronier, essa linha bem aqui, o que que acontece? Essa minha linha maravilhosa, vou até fazer de novo aqui, calma aí. Aqui. Vou duplicar ela do jeito que ela tá. O que acontece? Esta linha bendita, certo? Ela tá nesse formatinho bem aqui, ó. Então, o que que acontece? Se eu altero ela aqui, ó, eu mudo, ela não me serve para cortar, então eu tenho duas possibilidades. Ou eu faço uma linha base dela bem aqui para fazer o corte, ou transformo ela numa figura para poder cortar ela, para servir de ferramenta de corte. Então, vamos lá. Converter em caminho, certo? Vou. Tanto que eu quiser mudar ela de cor, ela já vai mudar agora, ó. Ela já está com preenchimento, contorno e preenchimento. Ó. Ela tem contorno, essa danada agora. Então, vamos lá. Vou desconectar esta linha bem aqui, ó. E esta linha bem aqui também, ó.
Deixa eu lugar. Entendeu? Aqui. Pronto. Separar. Pronto. Botar a cor de preta. Aplicar no contorno. Pronto. O que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo todo esse exercício. Deixa eu só separar ela aqui. Eu estou fazendo esse exercício todinho para eu ter esta linha bem aqui, ó. Com esse mesmo caimento que eu fiz com a Bezier em curva, porque quando eu fizer aqui, eu posso colocar ela com aquela mesma espessura, 0,265. Parece que as duas são iguais, não é? Ó, vou até deletar essa. Parece que essas duas linhas são iguais, não é? Mas essa daqui, ela é uma Bezier normal. Essa daqui é uma Bezier especial. Então, essa daqui eu posso cortar. Com essa eu não posso. Entendido? Então, se eu quero fazer um desenho que eu queira cortar o bolso, por exemplo, com a função que o Ronier estava falando, eu precisaria construir e fazer isso. Porque o que acontece? Agora, vou afastar ela aqui para o lado, ó. Botei foi duas. Foi duas. Ó. Posso botar ela bem aqui. E agora, se eu selecionar os dois, ó. Selecionar aqui a calça, perfil da calça. E o bolso, ó, for em caminho de visão. Calma que o computador deu uma lenta, ficou lento. Pronto. Agora eu posso trocar a cor desse interior. Agora eu posso trocar a cor do interior. Certo? Então, vamos lá. Isso aqui foi só um exercício para vocês saberem o que é que nós temos de fazer agora. Nós temos de fazer a baguilha. A baguilha, eu posso utilizar essa Bezier maluca, né? Porque eu não vou cortar nada com ela e baguilha não troca a cor, Ronier. Tá bom? Só o fio dela. Então, vamos lá. Qual é a outra maneira que eu posso fazer a braguilha também, se eu quiser ela bem simétrica? Ó, eu pego uma linha guia. Vou dar um zoom aqui. É assim que normalmente eu faço a braguilha sem usar a seta normal. Vamos lá. Dou um clique. Às vezes o magnetismo, para ficar bem direitinho. Vamos lá. Pronto. Não está reta? Clico aqui, ó, nesse segmentinho aqui, e deixo ele simétrico. Aí tá horrível, não é? Pelo amor de Deus. Então é só fazer isso, ó. Pra cá. E pra cá. Pronto. Aí eu vou bem aqui, ó. Bota a espessura 0,150 e ela em 10 pontos. Certo? Ei, professor, Oi. quando o senhor clicou ali em simétrico, o senhor tinha que ter clicado em algum ponto antes? Eu cliquei no ponto que estava nesse pontinho bem aqui, ó. Vou dar um Ctrl Z aqui e mostrar o que eu fiz novamente. Pronto. Você está vendo que tem um pontinho. Esse pontinho bem aqui.
que é da quina, para fazer a curva. Sim, Eu sim. clico nele, ele está clicado. Esse rapazinho aqui está clicado. Então, o que é que eu faço? Vou lá em cima e mando o alto suave ou simétrico. Eu gosto nesse caso, do simétrico, porque na hora que eu aumentar o ângulo, a abertura de um, o outro também acompanha. O que é que eu vou fazer? Ó? Eu rotaciono ele para cá e diminuo. Certo? Feito isso, eu vou agora alterar a espessura dele e o traçado. Vou colocar ele com 0,150 e ele com 10 pontos. Pois pronto. O que nós vamos fazer aqui agora? Está faltando 2 pés pontos, não é verdade? Está faltando o pés ponto. Está faltando o botão também, que a gente vai botar o botão. Está faltando o pés ponto da bainha e está faltando o pés ponto do bolso. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo logo, que é o mais fácil. Desligar o magnetismo aqui só um minutinho. Para ficar reto, vocês notem que eu faço o quê? Eu boto a linha da bainha, mudo ela aqui para 150 e ela em 10 pontos. Pego a seta preta e aí é só dar uma afastadinha. Deixa eu botar aqui de novo. Pronto. Certo? Aqui, esse meu ponto aqui, ele é duplo. Então, é só duplicar e dar uma aumentadinha aqui. Aqui tem aquele probleminha, né? Eu já cortei. Então, eu vou fazer aquela brincadeira, ó. Vou duplicar ele. Aqui eu vou ter de dividir mesmo. Clico aqui. Separo. Clico aqui. Desconecto aqui. Separar. Clico fora. Clico nele. E retiro. Vou deixar ele sem contorno. Sem preenchimento. Muda a espessura dele para 0,150 e em 10 pontos. Pequena crescidinha e vamos para cá. Certo? O que é que está faltando ainda? Está faltando o botão e o ponto do COIS, tanto em cima como embaixo. Se você der um zoom aqui, ó, na imagem de referência, vocês vão ver, ó, ele tem tanto um ponto em cima do COIS como embaixo. Vamos lá. Mesma coisa. Aqui eu vou só na parte de cima, não precisa ter dor de cabeça. Vou 150 em 10 pontos. Já na parte de baixo, sim, na parte de baixo você tende a alterar. Deixa eu só ajeitar aqui. Vamos lá. Na
na parte de baixo, você tem de alterar ele, ó. Eu vou duplicar. E vou cortar. Aqui. Aqui. Caminho. Separar. Clico fora. Clico nele. Vou deletar essa parte. Essa outra. Vou colocar ela com 0,150 e inverse ponto. Vou posicionar onde ela deve ficar. Meu mouse dando tilt. Pronto. Aqui. Ok. O botão eu boto por último, depois que eu terminar essas duas operações. Feito isso, o que é que eu tenho de fazer aqui agora? Agora eu vou selecionar tudo. Ligar o magnetismo. Duplicar, atalho Ctrl D. Refletir, atalho H. Tá aqui a parte do outro lado da nossa querida calça. Aí eu vou só atrair. Pronto. O que é que eu tenho de deletar? Por exemplo, eu tenho de deletar isso daqui, ó. Esse meu 2 coisinhos que estão aqui desse lado, ó, porque só tem de um lado. O que é que eu tenho de fazer aqui agora? Eu tenho de unir esse lado e o outro. Rezar aos deuses que isso esteja alinhado, que eu duvido, mas vamos lá, vamos ter fé. Seguro o Shift. Caminho. União. Rapaz, não é que deu certo? Jesus, Maria José. Não estava esperando. Ó, um pequeno detalhe, que às vezes você não pode deixar desapercebido. Ó. Tá vendo que tem uma linha aqui, ó? Essa linha, você faz ela até o final do cós. Por quê? Por que eu não deixei ela em particular? Porque você ainda tem a passagem do forro, da parte interna da calça, que você vai fazer depois. Vamos lá. Bezier. Dou um clique. Fecho o clique. Por que eu estou fazendo isso? E não deixei a linha do meio? Porque eu quero colorir a calça. Se eu não tivesse feito isso, eu não ia poder colorir calça. Certo? Mesma coisa eu vou fazer no cós superior. O cós superior. Aí, se tivesse deixado a outra linha, só aí teria que colorir tanto um lado como o outro, né? Exatamente. Vamos lá. Eu quero justamente ter menos trabalho e não aumentá-lo. Vamos lá. Seleciono, seguro o Shift, seleciono o outro e união. Pronto. Ixi, a câmera parece que vai desligar. A bateria está se acabando. Vamos lá. Mesma coisa, eu vou agora mudar a cor do cós. Calma, senhor. Vou pegar uma elipse.
fazer o botão. Com espessura 0,265 e linha cheia. Pronto. Só agora eu vou deixar esse botão realmente com o mesmo tamanho. Ou seja, 3 por 3. Travo o cadeado. Posiciono ele. Certo. Salva. A gente esquece, às vezes, de salvar. E a nossa calça, está, na parte da frente, está pronta. O que é que nós temos de fazer? É a parte de trás. Certo? Para fazer a parte de trás, o que é que nós temos, como é que nós temos de proceder? Nós vamos bem aqui em calça reta, e aqui eu quero mostrar uma coisa, só para a gente encerrar a aula. Vocês já todo mundo está querendo ver minha caveira. Mas vamos lá. Calma que a praça de alimentação não fechou ainda. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos criar agora duas subcamadas. Não tem a calça reta? Você clica no mais. E aqui, ó, você coloca calça reta frente. Só que você não manda adicionar. Você vai clicar agora, ó, em subcamada. Certo? E aí você manda adicionar. Pois agora, o que que acontece? Se eu fecho o olho dessa subcamada, não acontece nada. Por que que não acontece nada? Porque ela está na camada principal, calça reta. Eu quero transferir ela para dentro da calça, da subcamada. Como é que eu faço isso? Eu seleciono tudo. Ctrl X de Xuxa. Certo? Clico na camada. Sabia que ia gostar. Clico na camada calça reta. E agora eu vou em editar, colar no lugar. Certo? Está aqui. Agora, se eu fechar o olho da calça reta, na calça frente, ela fecha. Aí eu clico novamente em calça reta e mando criar novamente uma subcamada. Só que agora eu vou falar que ela é as costas. Certo? E mando adicionar. Por que que eu estou fazendo isso? Porque quando for fazer uma peça, normalmente uma camisa que ela tenha frente e costas, certo? Ela vai ter que ser organizada desta maneira, certo? Se eu estou trabalhando com a calça reta, ela vai ter que ter a parte das frentes e a parte das costas, certo? Como é que eu faço agora para fazer a parte das costas? A parte das costas é muito fácil. Você já está com ela aqui bonitinha, o que é que você vai fazer? Você vai clicar em costa, ou fechar o olho, travar o cadeado da frente, clicar no layer costa, e vou bem aqui, ó, novamente, colar no lugar. Aqui. O que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de transformar esta peça em uma peça das costas. Para transformar numa peça das costas, eu tenho de tirar o cós, tirar aqui a braguia, tirar essa linha permanece, vou tirar o botão, certo? Vou diminuir esta linha. Vou só tirar essa linha do meio que está atrapalhando. Por isso que eu faço ela reta, porque é só descer.
Aí vem um probleminha. O raio do Ronier não pediu para cortar o bolso? Não foi? Só que os bolsos, agora eu preciso unir, né? Porque a calça não pode ficar assim, pelo amor de Deus, não é a calça de show, né? Não vai rolar. Entendeu? Então, como é que eu resolvo esse problema, Ronier? Tirar esse PS ponto aqui também, ó. É muito simples. Eu clico nessa. Não. Clicar e unir. É só unir. Eu seleciono essa com essa, com a calça. Vou bem aqui, ó. Caminho. União. Dandan. Faço a mesma coisa do outro lado, ó. Vou tirar esse PS ponto. Opa. Vou tirar o PS ponto. Ó, vou clicar nele, no bolsinho azul mais escuro. Clicar no perfil da calça. Caminho. União. Esse daqui é o excedente. Pronto, ó. Aí pergunta, dá para fazer os dois ao mesmo tempo? Não, você pode fazer só de 2 em 2, certo? Você faz de um lado, depois você faz do outro. O que é que está faltando para essa calça? Está faltando os bolsos de trás. Preciso fazer os bolsos de novo? Não. Eu não tenho um bolso aqui já bonitinho me esperando, ó. Pufo. Aqui. Calma. Calma. Fecha. Eu já não tenho um bolso aqui bonitinho me esperando, então basta eu pegar o danado, destravar ele aqui, ó. Vou selecionar ele, Ctrl C. Fecho, travo, abro o manequim novamente, abro o meu rapazinho aqui, meu manequim, Ctrl V, vou reduzir o tamanho dele, segurando o Shift. Ctrl C, Ctrl V. Depois eu vou mostrar para vocês como dá para você medir para que ele fique com a mesma distância. Como é que eu faço isso? Eu posso usar a ferramenta régua, por exemplo. E aí eu saber exatamente qual é a distância daqui para cá. Certo? É até no ângulo que eu quiser. Certo? Vamos lá. Feito isso, está aqui. Eu tenho a calça frente e costas. O que é que vocês têm de organizar? É que a calça costas fica atrás da calça frente. Só isso. Aqui, ó. Aí vem aquela pergunta, por que o bolso não sumiu das costas? Porque ele está fora do layer que ele devia estar, que é no layer das costas. Como é que eu faço para corrigir isso? Seleciono eles, botam Ctrl X, clico no layer costa, vou bem aqui, editar, colar no lugar. Pronto. Agora, quando eu fechar o layer costa, ele some. Agora eu tenho as frente e as costas. Ah, professor, mas as costas não estão aparecendo agora. Tudo bem, é só você fechar o layer,
calça, reta, frente. E aí ela aparece. Certo? Salva. Vou colocar aqui novamente a lista de presença, para quem saiu, que perdeu. Na atividade que está no Cigar, vocês têm de postar esse material, certo? Para quem tem dúvida, as atividades, elas, para quem que tiver com falta, elas abonam 50% das faltas, certo? Então, se você faltou a última aula, você ganha de 4, no lugar de você ter 4 faltas, você vai ficar com 2. Se você fizer a atividade. Lembrando que a atividade, ela se encerra na terça-feira da próxima semana, e não reabre. Entendido? Pois eu vou aqui encerrar aqui a gravação e a gente pode ter um tempinho ainda para tirar alguma dúvida, uns 5 minutos para tirar alguma dúvida, quem as tiver. Vou interromper aqui a gravação agora.